e que a Mãe Maria Santíssima nos abençoe profundamente hoje e sempre com a sua luz rosa de puro amor, nos fortalecendo e nos mostrando o caminho de viver em paz em sua luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, declaro abertos os trabalhos aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa noite de terça-feira. Eu espero que vocês possam aprender bastante aqui comigo. O tema da nossa palestra de hoje é o suicídio e a loucura. Eu vou focar mais no tema do suicídio e, se houver tempo, irei também falar um pouco da loucura. E esse tema foi mais um dos temas pedidos pelo pessoal do grupo, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, as ideações suicidas e a depressão estão levando muitas pessoas a crerem que o suicídio seria algum tipo de solução, sendo que, na verdade, ele é um problema enorme que só dificulta a situação dos espíritos quando eles adentram o mundo espiritual. Eles chegam lá, eles percebem que a morte não findou nada, não acabou com nada, que eles continuam vivos espiritualmente, muitas das vezes com os mesmos problemas mentais que estavam passando aqui, e ainda passam a ver os espíritos que estão ao redor deles, os induzindo a um estado de psiquismo tão atrasado. Tem um livro lá, As Memórias de um Suicida, entre outros tantos, que falam abertamente sobre esse tema e de como é triste para o suicida voltar ao plano espiritual, perceber que aquela dor que ele tanto achava que ia se resolver com a morte não mudou de jeito algum, e ainda perceber quem os induzia a ficar naquele estado. Mas é óbvio que eu vou dar uma explicação aqui geral, psíquica, psicológica e também espiritualista sobre o assunto. Inclusive, esse livro é bem interessante porque ele mostra e conta a história de um rapaz que ele estava prestes a cometer suicídio e quando ele estava quase fazendo isso, ele ouviu uma voz dizendo se mate. E aí ele percebeu, poxa, essa voz não era minha. Eu estou sozinho nesse local aqui e eu ouvi alguém mandando eu fazer isso. Então, o que é que está acontecendo aqui? E foi a partir desse dia que ele começou a estudar a espiritualidade, o espiritismo, buscar tentar mudar, buscar perceber o que é que acontecia no plano mental, no plano espiritual, que poderia fazer alguém ter a vontade de fazer aquilo. Claro que a gente vai também tratar aqui da parte psicológica, sem a parte espiritual, mas é claro que a gente tem que focar nisso aqui, já que é uma palestra do Centro Espírita. E eu vou explicar todo o processo do que vai acontecendo até alguém ficar depressivo e do que leva as pessoas a cometerem o suicídio, caso isso chegue a um nível muito drástico para ela. E é claro que para falar do suicídio, eu primeiro preciso falar, antes de falar da morte, eu tenho de falar da vida e das coisas que podem fazer a gente continuar aqui nessa vida bem, e como remediar um possível futuro onde uma pessoa possa ficar depressiva a ponto de querer cometer esse ato tão triste. Segundo a visão espiritual, antes de nós encarnarmos, é tudo muito bem organizado no plano espiritual em relação a o que faremos nessa vida. A reencarnação é um método onde o nosso espírito ele tem mais uma chance de se libertar dos erros e das falhas que ele cometeu espiritualmente. Por exemplo, vamos dizer que nas suas encarnações passadas você cometeu muitos erros. Esses erros eles ficam gravados energeticamente no seu espírito e o seu espírito só poderá chegar à perfeição quando ele se libertar de todas essas falhas. E por isso a gente reencarna, para a gente ter uma segunda chance de fazer o certo, para a gente se corrigir e poder evoluir, já que Deus é maravilhoso. Várias religiões explicam que Deus ele é bondoso e que ele não nos deixaria ficar eternamente sofrendo no inferno ou eternamente no céu lá com os anjos bonitinho, sendo que cada uma pessoa encarna num contexto diferente, numa vida diferente, que a puxa para locais e para contextos diferentes. Uma pessoa que, sei lá, nasceu numa família com boas condições financeiras, que teve acesso a boa educação, que teve boas condições,
geralmente tem uma tendência a ter uma vida justa, equilibrada e talvez não cometa o erro. Já uma pessoa que nasceu num contexto onde existe toda uma pressão social que possa vir levar ela ao erro, pode acabar cometendo erros. É claro que a gente sabe que gente de todo nível social comete erros, mas é nítido que uma pessoa que nasce com muito menos oportunidade, muito menos acesso à educação, a dinheiro, a uma estabilidade, pode vir a errar nesse sentido, já que tem toda uma pressão social. Óbvio que também, é claro, tem pessoas que nascem em condições de calamidade e não se corrompem durante toda a vida. Eu só estou dando um exemplo de que nós nascemos em situações desiguais e essa desigualdade pode nos levar e nos induzir a cometer falhas e erros, ou não. Então, não tem como julgar um espírito e condená-lo eternamente ao céu ou ao inferno com base apenas no que ele fez em uma encarnação. Afinal, cada um nasce em contextos totalmente diferentes e esses contextos podem acabar induzindo ou não eles ao erro. Por exemplo, eu já li livros que diziam que um rapaz ele nasceu num contexto onde a família dele era de ladrões, eram de pessoas erradas, que não tinham nenhuma moralidade, e que ele era um espírito evoluído que pediu para nascer exatamente naquele contexto para ser diferente de todos os seus irmãos, de todas as pessoas da família dele. Então, às vezes, a gente também pede como prova, como teste de resistência, encarnar num contexto difícil e complicado, exatamente como meio de evolução. Assim como também tem espíritos muito atrasados que nascem em contextos onde, entre aspas, tudo deveria ser evoluído, também como meio de, no contato com aquelas pessoas, entre aspas, evoluídas, ele possa, sim, se desenvolver. Lembrando que eu estou resumindo muito o assunto aqui para a gente ter o foco principal lá no outro assunto. Mas eu dei todo esse contexto para a gente entender o seguinte, de que a reencarnação é uma verdade e que seria muito injusto julgar uma pessoa para que ela fosse eternamente para o inferno ou eternamente para o céu com base em apenas uma encarnação. Por isso que é necessária a existência da reencarnação. E a cada vez que a gente reencarna, a gente pede para vir num contexto certo, numa família certa, com determinadas características, determinada religião, para que assim a gente experiencie a matéria de uma forma diferente. Às vezes a gente vem homem, mulher, a gente vem do Oriente Médio, a gente vem da Europa, a gente vem das Américas, e por aí vai, cada um com a sua experiência, a sua necessidade. Então, uma das coisas que geralmente nos faz ter uma crise existencial, ter dúvidas, se sentir perdido no mundo, que é um dos fatores que geralmente as pessoas indicam como sendo que o que foi a começar elas terem uma ansiedade ou uma depressão, podem estar associados, esse é um dos fatores, ao fato dela não saber direito o que ela quer para a vida dela ou qual caminho ela está seguindo. É óbvio que também, de novo, existem pessoas que já nascem com disfunções cerebrais que podem levá-las a serem depressivas. Às vezes o cérebro dela teve um problema de formação e devido a esse problema de formação tem pessoas que têm tendências a serem distímicas ou depressivas pela formação cerebral. Então, tem vários fatores que podem levar a uma depressão. Eu só estou citando alguns aqui para a gente contextualizar o que pode levar à ideia do suicídio futuramente. Continuando. Então, nós pedimos para encarnar numa determinada família, num determinado contexto, e nós também planejamos uma encarnação. O que a gente veio para fazer, no que a gente vai trabalhar, quais serão as nossas características. E a nossa personalidade é uma das formas de nos puxar para o caminho certo. Que nem eu sempre falo, você tem a habilidade de falar, de explicar, de orientar, você pode ser um professor, um vendedor e blá blá blá. De acordo com as suas características, com a sua essência, com as suas emoções, se você é uma pessoa muito racional, se você é uma pessoa muito emotiva, se você é uma pessoa muito enérgica, você vai acabar tendo uma tendência de gostos e de interesses que te levarão a um determinado caminho de emprego, de trabalho, de vivência, que será a sua missão nessa encarnação. Quando eu fiz a palestra lá explicando sobre o budismo e o caminho óctavo de Buda, eu falei que tem um desses preceitos que diz o seguinte, que todos nós aqui estamos com um motivo e que todos nós temos uma importância e que todos nós dependemos uns dos outros para viver.
Todo dia você precisa de alguém que dirija o ônibus para lhe levar para o seu trabalho, alguém que trate a água para que você possa bebê-la, alguém que faça energia para que você possa ter uma lâmpada e a luz, alguém que cuida do cabo de internet para você ter internet, alguém que plantou, colheu, trouxe a comida até perto de sua casa. Todos nós estamos interconectados, então não existe trabalho mais ou menos digno, mais ou menos importante. E, durante esse processo de desenvolvimento da vida, muitas das vezes existem pessoas que se sentem perdidas, que não sabem direito o que querem fazer, qual caminho seguir, não sabem direito se estão na verdadeira vocação delas. E nisso começam crises existenciais e também crises de ansiedade associadas a se sentir perdido. É claro que também tem toda a pressão social, a pressão de precisar ter dinheiro para comer, um local para morar, entre outras coisas que vão pressionando a mente de uma pessoa a ponto de fazê-la se sentir mal psicologicamente. Então, de novo, eu estou dando todo o contexto aqui que pode gerar ou fazer uma pessoa começar a ter uma tendência a futuramente cometer esse ato. Então, eu estou explicando. Nisso, devido a essas pressões sociais, esses desânimos, essas necessidades que esse sistema que a gente vive necessita, você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa pagar o local onde você mora, contas, etc. Muitas pessoas acabam reagindo de uma forma cheia de tristeza, de pesar, de angústia em relação à forma com que ela vive. E aí que começam as ansiedades. Se eu não me engano, a Organização Mundial de Saúde decretou atualmente que a ansiedade e a depressão seriam, entre aspas, os maus do século, que eram as doenças que mais estavam crescendo e que mais estavam acometendo as pessoas. Então é óbvio que eu tenho de citar, em principal, a depressão e a ansiedade como sendo alguns dos fatores que levam ao suicídio. Tanto que tem estudos lá na sociologia que falam que o suicídio mais ou menos começou, se eu não me engano, Emily Durkheim, ou é outro filósofo, outro sociólogo lá do início, ele fala até do suicídio, de como o suicídio começou a acontecer na sociedade lá no período industrial. Porque muitas pessoas que trabalhavam no campo e tinham apenas o trabalho na lavoura como sendo a única habilidade que tinha, se mataram quando as máquinas começaram a trabalhar e começaram a ser despedidos das empresas, porque eles não tinham mais como trabalhar, não tinham mais de onde tirar o sustento deles, então eles recorriam ao suicídio como uma forma de não ter mais o que fazer. A gente também lembra de fatos históricos como a quebra da Bolsa de 29, onde muitas pessoas se jogaram do Empire State e de prédios altos de Nova York após perceber que tinham perdido tudo. Então a gente também vê como o apego ao lado financeiro é uma das coisas, ao lado material, que também induz ao suicídio. Então, a pressão social exercida de viver aqui nessa terra, neste plano físico, é uma das coisas que levam as pessoas a desenvolverem a ansiedade e futuramente a depressão. Geralmente, a ansiedade ela está associada à depressão. As pessoas começam com a ansiedade, que vai se agravando até se tornar uma depressão. Eu já expliquei algumas vezes aqui para vocês, mas é sempre bom contextualizar o que seria a ansiedade. A ansiedade, naturalmente, ela faz parte do cérebro humano, das características humanas, porque na antiguidade os nossos ancestrais precisavam ser ansiosos como uma forma de proteção à vida. Vamos dizer que você estava lá caçando no meio da floresta e você via um tigre dente de sabre vindo na sua direção. Você precisava ter ansiedade para você ficar nervoso e tentar evitar locais perigosos, tentar evitar coisas que poderiam fazer você perder a vida. Então a ansiedade, originalmente, ela era um sistema de defesa do nosso cérebro que tentava nos proteger de riscos. A questão é que hoje em dia, de acordo com a forma que a gente vive, com o celular, com a internet, com programas de TV sensacionalistas, nós acabamos vivendo com medo, nós acabamos vivendo com terror. A gente vai para a rua e a gente não sabe se vai ser assaltado, se vai acontecer um acidente. Então, a ansiedade que antes ela era controlada, entre aspas, eu ficava ansioso quando eu ia caçar
e tinha de me proteger para não morrer. Quando eu ia caçar, ia passear na floresta e podia ter um risco de eu me acidentar. Hoje em dia se tornou algo que basicamente tem pessoas que acordam ansiosas e dormem ansiosas. Porque elas acordam pensando em problema, vão dormir pensando em problema, passam o dia inteiro pensando nestes problemas e continuam alimentando eles, fazendo com que o corpo dela se sinta ansioso durante todo o dia. Então, a ansiedade ela acaba gerando um temor em relação ao futuro, um temor em relação à existência, que vai sendo agravado pela forma que a gente vive hoje em dia com a internet, que faz com que a gente acabe sentindo essa necessidade de tentar achar uma resposta, uma solução que vai se agravando com esse decorrer dessa ansiedade. E aí é dito que a ansiedade social, esse medo de que algo ruim possa vir a acontecer, pode ir evoluindo e se transformar em transtorno de ansiedade generalizada, que seria quando a pessoa fica o tempo inteiro ansiosa, o tempo inteiro nervosa, o tempo inteiro achando que algo de ruim vai acabar, o tempo inteiro catastrofizando a realidade dela, o tempo inteiro esperando que o pior vai acontecer. E isso vai gerando tensões no corpo da pessoa que vão fazendo ela se sentir cada vez mais cansada, desgastada e cada vez mais cansada de viver essa realidade, esse mundo que a gente está vivendo. Por quê? Porque o corpo dela não aguenta mais. A ansiedade, ela produz várias coisas no corpo que podem ir fazendo levar a pessoa a sentir um estado de desânimo tão grande que ela pode acabar se induzindo a esse suicídio, que é o tema da palestra. Por quê? Porque quando você está ansioso, o teu corpo ele começa a entrar num estado de risco constante. O que é que acontece quando você está ansioso? A primeira coisa que acontece quando uma pessoa está ansiosa é o batimento cardíaco acelerado. O coração dela começa a bater mais rápido, porque o corpo sente que ela precisa de mais sangue para se proteger do risco. Mas bora dizer que você está ansioso porque você tem que pagar uma conta de luz, pagar uma conta da sua casa, porque o aluguel está atrasado. Tecnicamente, esse risco ele não vai acabar daqui a pouco. Não é que nem um tigre dente de sabre que vai passar por você e você vai poder ficar relaxado de novo. Então, seu cérebro vai ficar ali o tempo inteiro ansioso por causa disso. Então, primeiro, seu coração vai ter um desgaste maior porque ele vai ter que estar bombeando mais sangue para te manter vivo e se protegendo desse risco do aluguel atrasado. Segunda coisa que acontece quando você está ansioso é os seus músculos tensionarem. Porque na antiguidade, o seu corpo ele precisava ficar tenso, rígido, para você pular mais rápido, correr mais rápido daquele tigre, daquele animal que iria vir lhe atacar. Só que como o teu corpo não entende que o aluguel atrasado não é um animal, o teu músculo fica rígido. E o que é que acontece quando o músculo está rígido? Ele precisa de mais energia, ele fica mais tenso, e isso gera um cansaço mental e físico muito maior. Isso também vai fazendo com que a pessoa se sinta cada vez mais cansada durante o dia. Além disso, a maioria das pessoas que têm ansiedade dizem que tem dificuldade para dormir. E como a gente sabe, é durante o sono que o nosso corpo se recupera e volta a ficar bem. Então, pensa aí, o coração da pessoa já está sobrecarregado, os músculos dela, o sangue dela está cheio de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ela ainda não consegue dormir direito por causa disso tudo. Então, além de passar o dia inteiro tensa, quando chega a noite que é para ela relaxar e dormir, ela não consegue, dorme pouco e no dia seguinte volta a ficar ansiosa e esse ciclo se repete todos os dias. E aí ela passa o tempo inteiro cansada, bebe ainda mais cafeína, que é algo que aumenta a ansiedade e quando ela vê, ela tá mal o tempo inteiro sem saber como resolver. Mas é que tá, como eu sempre digo, Deus é maravilhoso e ele é muito bondoso conosco. E tem uma coisa simples que resolve a ansiedade, que é respirar de forma calma, que é a famosa meditação. Por quê? Se o seu corpo está ansioso, está tenso, está com o coração acelerado, está super nervoso ali pela ansiedade, se você respira da forma correta, devagar, puxando o ar, soltando devagar, o teu coração entende, ué, ele está relaxado. Então a coisa que me fazia estar ansioso sumiu, então eu posso me relaxar de novo. Então quando você respira devagar, meditando, orando, agradecendo a Deus, pedindo proteção ao teu anjo guardião,
o teu coração vai diminuir o ritmo de batimento, o teu músculo vai ficar relaxado porque tem mais oxigênio na corrente sanguínea, e a tua mente vai tentar ficar mais calma para achar soluções para esse problema que a ansiedade está lhe gerando. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, o nosso cérebro fica tão acelerado, com tanto medo, que ele não consegue achar solução para coisas simples que a gente pode sim ser capaz de resolver. Então, literalmente, o ato de respirar devagar durante o seu dia, com calma, é uma das coisas que pode te libertar de um mal tão grande que é a ansiedade. E evitar que essa ansiedade se torne uma depressão, porque geralmente é dito que a depressão ela é uma comorbidade, é um avanço, diríamos assim, talvez, da ansiedade. Porque o cérebro da pessoa muito ansiosa, que nem a gente sabe, ela começa a ver catástrofe em tudo. Ela começa a ver sofrimento em tudo. Porque o cérebro dela se tornou bom em ver coisas ruins, então a mente dela só pensa que a situação sempre irá piorar. E por isso se torna uma depressão. Depressão é uma palavra que, para quem lembra de geografia, depressão é tipo um vale. É uma parte que desce para baixo, uma terra que desce para baixo. E os nossos pensamentos depressivos, eles nos levam para baixo também. E o nosso cérebro ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Plástico, porque plástico dá para ser moldado. Você pode fazer um copo, uma garrafa, você pode fazer uma hélice, você pode fazer várias coisas com plástico, moldar ele. E neuro, por causa dos seus neurônios. Então, o cérebro humano ele foi feito para aprender rápido a se adaptar a uma coisa. Se o seu cérebro o tempo inteiro está pensando coisas negativas, ele vai se tornar cada vez melhor em achar coisas negativas e motivos negativos para ele continuar pensando negativo. Mas se você ensina o seu cérebro a pensar coisas positivas, ele vai se tornar cada vez melhor em ver coisas positivas, pensar coisas positivas e criar coisas positivas. Então, estudar o espiritismo, ouvir palestras, fazer orações e atos positivos, de pensamentos positivos, podem quebrar todo esse ciclo mental que induz a pessoa a cometer o suicídio mais para frente. Enquanto continuar num jeito de ansiedade, sem meditar, sem se cuidar, sem fazer um exercício, que é outra coisa que relaxa os músculos e tira o estado de ansiedade. Tá muito ansioso? Sai para caminhar, sai para correr, faz um exercício, nem que seja dentro de casa, porque assim você vai relaxar o seu músculo e vai também ajudar a sair da ansiedade. Toma um banho quente, toma um banho frio. Aliás, melhor quente, porque também vai relaxar o músculo. Então, você precisa fazer coisas que te ajudem a sair desse estado psíquico para você melhorar. E que nem eu falei, o cérebro ele é neuroplástico. Vou dar um exemplo para ficar mais simples para vocês. Sempre também dou esse exemplo porque para mim ele é o mais simples. Você está saindo de casa e você tropeça numa pedra. Vai ter a pessoa que ela vai dar risada e vai pensar, meu Deus, que besteira, quase caí no chão, que vergonha. E vai continuar o dia otimista e bem. Mas vai ter a pessoa que vai tropeçar na pedrinha e vai falar, eu sou um burro, idiota, nem olho pro chão direito, quase eu caio, imagine se eu tivesse quebrado o braço. Aí chega no trabalho já estressado porque tropeçou. Ah, o ônibus hoje está demorando, que inferno, ah, meu Deus, que vida triste. E aí o cérebro dela vai se tornando cada vez melhor em ver tudo negativo. Chega no emprego, alguém diz alguma coisa normal, essa pessoa tá vendo, fulano vive implicando comigo. E o cérebro dessa pessoa vai se tornando cada vez mais neuroplástico em olhar a pior coisa. Ah, hoje o céu tá preto, vai chover, eu vou tomar um banho de chuva, que dia horrível. Mas essa mesma pessoa poderia olhar essa mesma situação de uma forma muito mais positiva se ela colocasse no cérebro dela estímulos positivos. Por isso que eu sempre recomendo aqui, leiam os livros espíritas, porque os livros espíritas têm toda uma base de conhecimento mais positivista, que vai te fazer entender mais facilmente a vida, a ter mais resignação, paciência com o próximo, a não se deixar levar pela raiva. E todas as coisas que nós estudamos aqui no kardecismo nos levam para uma neuroplasticidade positiva,
e nos fará ser menos reativos, menos enérgicos com as coisas negativas da vida. Então, de novo, agora eu vou mostrar aqui uma fotinha para vocês. Vocês estão vendo essa foto aqui da esquerda? É o cérebro de uma pessoa normal. Tá vendo como ele está super colorido? Todas essas partes coloridas aqui são partes do cérebro ativas, funcionando ali no auge do seu potencial. E esse cérebro aqui da direita é o cérebro de uma pessoa depressiva. Tá vendo como ele está todo escurinho e apagado? É porque o cérebro dessa pessoa está menos ativo. O que acontece no cérebro de uma pessoa depressiva? Ela só fica pensando no problema repetidamente, como se fosse um ciclo, sempre andando em círculo. Ela acorda e dorme pensando naquele problema. Então o cérebro dela começa a se tornar cada vez melhor em só pensar no problema e em mais nada. Então, as outras áreas do cérebro, como não estão sendo utilizadas, começam a não ter tanta atividade. Então, por isso que é tão importante ler um livro, assistir uma palestra, ver um filme, tirar um pouco o depressivo de dentro de casa, fazer ele dar um passeio, fazer ele ter estímulos diferentes que façam o cérebro dele ficar brilhantezinho de novo. Porque, que nem eu falei, quanto mais o cérebro fica bom em pensar coisa negativa, mais difícil é tirar a pessoa desse estado depressivo. Mas quanto mais você está sempre estimulando o seu cérebro, fazendo exercício, se cuidando, lendo livros, assistindo palestras, aprendendo, mais o seu cérebro estará ativo, criativo e pensando coisas boas. E agora, esse outro exemplo aqui para vocês verem por que eu estou insistindo tanto com a meditação, a respiração, como algo positivo. Esse cérebro aqui da direita, meio escurinho, meio apagado, é o cérebro de uma pessoa, entre aspas, normal, ou uma pessoa depressiva que está ali sem pensar muita coisa. Já o cérebro da esquerda, esse daqui que está mais coloridão, bonitão, é o cérebro de uma pessoa que medita. E essa região do cérebro aqui que está vermelhinha, que é a mais ativa, é exatamente a região associada à criatividade, à felicidade e ao bem-estar. Então, uma pessoa que medita diariamente, ela terá uma capacidade de olhar a vida de uma forma muito mais leve, muito mais ativa e muito mais feliz. Tem vários estudos que dizem que quanto mais velha a pessoa vai ficando, ou quanto menos ela estimula o cérebro dela, menos criativa ela se torna. E uma pessoa criativa, ela consegue encontrar muito mais soluções para um problema do que uma pessoa negativa ou não criativa. Por isso que é importante ser criativo o tempo inteiro. E como é que a gente trabalha a criatividade? Lendo muito, estudando muito, aprendendo novas coisas, porque aí você vai ter sinapses novas, pensamentos novos, para você encontrar soluções novas para o seu problema. Então, quanto mais ativo o seu cérebro é, menos risco você terá de ser ansioso, menos risco você terá de se tornar depressivo. Porque em vez de pensamentos repetitivos e negativos em relação à vida, mais pensamentos positivos você terá. Então, tome muito cuidado com a forma com que você se trata, como é que você fala sobre você. Se você fica repetindo, eu sou feio, olha como eu tô gorda, o teu cérebro ele vai começar a entender, olha, ela gosta de se ver feia, então eu vou mostrar o quanto ela tá feia. Ela gosta de se ver gorda, então eu vou mostrar para ela o quanto ela tá gorda. Mas se você pensa, poxa, eu quero me ver bonito, olha como eu sou bonito, seu cérebro ele vai aprender a te enxergar de uma forma bonita. Eu quero fazer exercício. O seu cérebro vai, com o tempo, é claro que ele for moldado, a querer fazer você fazer exercício. No começo, você vai achar que é a mais difícil do mundo, porque teu cérebro ele já está todo voltado para a parte negativa. Mas quanto mais estímulos você criar para a parte positiva, mais ele vai reaprender a ver o positivo. Porque o nosso cérebro, ele às vezes está há anos pensando só no negativo. Não é de um dia para o outro que ele vai começar a ver as coisas positivas. É você se corrigindo aos poucos. Aqui só algumas das coisas que a meditação ajuda, que é uma das práticas espirituais que podem fazer você encontrar teu anjo guardião, conversar com seus guias, desenvolver a sua mediunidade, entre outras coisas que a meditação faz.
Uma das primeiras coisas que a meditação faz é melhorar a função cerebral. Como eu falei, você vai ter mais pensamentos de nível alfa, teta, delta, que seriam pensamentos mais ativos, mais leves, mais tranquilos, quando você medita muito. A girificação, mostrando aí que o nosso córtex, que é a parte do nosso cérebro que faz a gente impedir pensamentos ruins, atitudes ruins, começa a ficar mais forte, começa a bloquear mais pensamentos negativos. Nosso foco vai aumentar. Então, em vez de ficar pensando um monte de besteira e coisa desnecessária que só te deixa triste, você vai conseguir focar melhor em pensar nas coisas positivas. O seu humor vai melhorar, porque se você medita todo dia antes de dormir, você dorme melhor, entra melhor no ciclo REM do sono, seu corpo descansa melhor, e assim você tende a ser muito mais otimista e feliz. Reduz o estresse e reduz a adrenalina, o cortisol no sangue, que são os que geram estresse, que geram tensão. E melhora a cognição, porque você vai passar a ver tudo de uma forma mais positiva. Então, se você quer ter uma qualidade de vida boa, você tem que fazer o exercício, você tem que dormir bem, você tem que ler e estudar os livros espíritas, aprender coisas novas, não ficar no celular só vendo besteira, só vendo vídeo de engraçadinho e procurando besteira. Assistir coisas que façam o seu cérebro se estimular. Porque tudo isso vai criar uma base, uma força que vai te impedir de pensar sequer no suicídio como algum tipo de solução. Porque, de novo, o cérebro do suicida é o cérebro de uma pessoa tão ansiosa que ela só vê problema. Tão ansiosa que ela só vê dificuldade. E tão complicado que essa pessoa não vê mais motivos e razões para ela conseguir continuar a viver. E lembram que eu mostrei aqui como é o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa depressiva? Uma pessoa depressiva, ela começa a perder aos poucos a criatividade e ela começa a perder aos poucos a capacidade de pensar de forma diferente. Porque o cérebro dela tá tão bom em ver só problema na vida dela que ela acaba não enxergando mais solução nenhuma. E isso tudo que eu estou falando aqui é só do biológico. Como a gente é kardecista, a gente lê muitos livros, né? Eu espero que vocês estejam lendo. E os livros deixam bem claro que o processo depressivo ele também está associado à obsessão. Muitos espíritos atrasados se aproveitam da sua forma de ver a vida negativa para te induzir a querer cada vez mais se sentir mal, se sentir feio, se sentir estranho, se sentir angustiado, magoado, se sentir cansado, a ver cada vez mais a vida como algo negativo, a se sentir cada vez pior, a se sentir cada vez mais triste, porque você deixou por tanto tempo seu cérebro ser assim que ele se tornou bom nisso e por isso você ficou assim nesse estado. É óbvio que você não tem culpa. Você não tinha consciência que você estava fazendo isso. A maioria das pessoas não tem consciência. Elas simplesmente vão ficando ansiosas, essa ansiedade aumenta, vão ficando depressivas e a situação piora. Por isso que chega algumas pessoas a terem a necessidade de tomar os antidepressivos. Se for necessário, vá ao CAPS da sua cidade, faça uma terapia com o psicólogo, procure o psiquiatra e faça todo o processo também indo ao centro espírita, também assistindo palestras, também buscando aprender para fazer um trabalho complementar. Ah, Francisco, mas eu não gosto de remédio, eu gosto só de chá, só de planta. Mas talvez você vá precisar de remédio sim e aceite, cale a boca. Porque assim é a vida. Deixa eu explicar então melhor para vocês, porque tem muita gente também nesse meio espiritualista que é cheio de preconceito com remédio, não sei porquê. O que é que o remédio para depressão faz? Geralmente, o cérebro de uma pessoa depressiva, ele acaba produzindo muito cortisol e adrenalina, que são alguns transmissores que fazem a gente ficar estressado, agoniado, sempre com medo e tudo mais. E ele diminui a produção de alguns neurotransmissores positivos, que fazem a gente ficar feliz, motivado, animado, que são a serotonina, a dopamina e etc, etc.
Então, geralmente, quando você toma um antidepressivo, o antidepressivo, pelo menos a maioria deles, ou os principais que usam, eles são bloqueadores da recaptação de serotonina ou dopamina. Bora lá falar de uma forma mais fácil. Basicamente, esse remédio ele vai corrigir o teu cérebro e essa forma de pensar errada dele, e ele vai te ajudar a tentar ver a vida de uma forma mais otimista. Porque, às vezes, o cérebro da pessoa depressiva tá tão bom, mas tão bom em só ver as coisas de uma forma negativa, que é difícil para essa pessoa voltar a ver as coisas de uma forma positiva sozinha. Então esse remédio ele dá uma ajudinha, um empurrãozinho para essa pessoa voltar a ficar bem. Tanto que quando a pessoa começa a melhorar, o médico pede para ir diminuindo a quantidade do antidepressivo, porque o seu cérebro ele já está começando a voltar a pegar no tranco sozinho. Vou dar um exemplo melhor. Vamos dizer que você está andando numa rua reta, seria a sua vida normal. E aí você começou a ter ansiedade, é como se você estivesse descendo a ladeirinha. Essa ansiedade começou a ficar bem pior, a ladeira está descendo cada vez pior. Essa ansiedade se tornou um transtorno de ansiedade generalizada. Essa ladeira está indo para ainda mais baixo, porque já está generalizado, você já está o tempo inteiro ansioso. E aí você chegou no estágio da depressão. Você está indo, entre aspas, cada vez mais para baixo. Por isso, depressão. Depressão é algo para baixo. E você está indo para a depressão e cada vez mais para o fundo do poço. O remédio para ansiedade, enfim, que o seu psiquiatra tem que passar depois de um estudo do seu caso e se é necessário para o seu caso, basicamente vai tentar lhe dar uma ajudinha para você voltar a subir a ladeira. Mas você também tem que fazer sua parte, não é só tomar o remédio. Você tem que se estimular, ler livros, fazer coisas que possam te fazer a voltar a enxergar a vida como sendo uma ladeirinha subindo. Você tem que estudar assuntos que te ajudem a ver a vida de uma forma mais positiva. Você tem que ler textos que te ajudem a ver que tem solução sim em sua vida, que tem sim como resolver o problema. E assim, cada vez mais você vai se tornar melhor em ficar bem. E uma hora você vai precisar parar de tomar o remédio, porque o seu cérebro sozinho vai ter se readaptado a pensar coisas positivas. Porque eu falei lá da neuroplasticidade, lembra? Então, quando o seu cérebro está numa neuroplasticidade muito ruim, às vezes ele precisa de uma ajudinha para ele voltar a enxergar as coisas de uma forma menos triste. E é isso que alguns remédios fazem. Então, se você está se sentindo muito mal, tome. É importante para você. Veja com seu psiquiatra se no seu caso precisa, porque aí é uma forma de evitar o suicídio. É uma forma de evitar que você ache e entre nesse estado psicológico onde você não vê mais saída nenhuma. Então, essa é uma das melhores formas de evitar, controlando, entendendo e trabalhando sua mente. É aquela velha história. Se alimente bem, durma bem, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde e cuide da sua mente. E assim você vai conseguir voltar aos poucos a um estado de bem-estar. Eu sei, tudo bem, sua vida está difícil, você está passando por dificuldade, você está passando por muita coisa que realmente qualquer pessoa no seu estado, da forma que você está, estaria mal. Eu te entendo, eu imagino como seja. Mas ou você aceita e fica pior, ou você nada contra a correnteza até você conseguir chegar na margem. E eu prefiro que você nade contra a correnteza até que você chegue na margem e fique bem de novo. Porque é para isso que você está aqui. Para você usar essa encarnação como forma de se sentir feliz, bem realizado, encontrar as respostas certas e voltar a ficar feliz com você mesmo. Então, o suicídio, ele nunca será uma solução. Ele nunca vai ser uma resposta. Porque se você acha que esses pensamentos ruins vão acabar, que esse sofrimento vai acabar com o suicídio, não vão. O seu espírito ele vai continuar vivo, ele vai para o plano espiritual e ele vai encontrar os espíritos que podem estar induzindo a você esses pensamentos negativos e sua situação provavelmente vai piorar, porque você vai ficar um bom tempo lá no umbral, passando por dificuldades com esses espíritos, passando por longos sofrimentos. Sem falar que eu já li livros espíritas que diziam o seguinte:
Vamos dizer que sua encarnação foi determinada para você viver, sei lá, 80 anos. E você foi lá e cometeu suicídio, sei lá, com 40 anos. Tem alguns livros que dizem que esses 40 anos que faltavam, você pode até que ficar lá no umbral, passando por muita dificuldade, já que você falhou com a tua missão. E durante esse período lá no umbral, que você vai ter que evoluir e aprender as coisas que você não aprendeu enquanto estava encarnado. Então, imagine o problemão que não é isso. E aqui também no kardecismo, eu já fiz palestras explicando sobre os tipos de mediunidade e sobre a influência dos espíritos na nossa mente. E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que diz assim, o Kardec questiona, até onde os espíritos nos influenciam? E os espíritos vão lá e respondem, muito mais do que vos imaginais. De ordinário, eles vos dirigem. Falando no bom português. Geralmente, quase o tempo todo, tem espíritos ao seu redor tentando te influenciar. E geralmente, eles mandam mais em você do que você imagina e mais do que você pensa. Então, o que é que você pode fazer para resolver essa situação? Controlando que tipo de espírito vai estar ao redor de você. E como é que você faz isso? Ah, tá, pronto, tá nítido. Se você faz um Pai Nosso e pede a Deus proteção, força, vitalidade, energia, que tipo de espírito vai vir para perto de você? Espíritos protetores, anjos guardiães, espíritos que querem o seu bem, que vão te estimular a estudar, a melhorar, a aprender, a se cuidar, que vão estar ali lhe induzindo pensamentos positivos. Mas se você é uma pessoa angustiada, chateada, mentirosa, falsa, que o tempo inteiro resmunga, que fala mal da vida o tempo inteiro, que é uma pessoa insuportável de se conviver, que tipo de espírito você acha que vai estar do teu lado, querendo te empurrar cada vez mais ladeira abaixo? Exatamente isso. Então, pela parte espiritual, observe que tipo de espírito você acha que fica ao teu redor, com base no que você faz no seu dia a dia, com base no que você pensa no seu dia a dia. Uma vez eu li um livro espírita que tinha um obsessor que era louco por uma mulher. Ele queria acabar com a vida daquela mulher de qualquer jeito. E ele odiava o fato dela gostar de ler. Porque toda vez que ela começava a ler um livro espírita, ele simplesmente não podia chegar perto dela. Porque os pensamentos que ela estava tendo enquanto lia, eram tão positivos, eram tão bons, que afastavam ele dela, sem que ela nem percebesse que estava fazendo isso. Inclusive, no livro tinha um diálogo entre os mentores. Olha para lá, fulano está tentando obsidiar ela e ela está se protegendo dele sem nem perceber. Pela boa pessoa que ela é, por ela gostar de ajudar o próximo, por ela ser uma pessoa dedicada. Então, a maior proteção é você ser uma pessoa correta, justa, bondosa, que se dedica a estudar, que se dedica a ler. Nessa uma hora que você está aqui comigo ouvindo essa palestra, você está trabalhando a sua mente, você está aprendendo várias coisas que eu ensinei aqui. Eu ensinei de psicologia, eu ensinei de filosofia, eu ensinei de sociologia, eu ensinei tantas coisas aqui que estimularam o seu cérebro, que fizeram você pensar, que fizeram você orar no início da palestra comigo. E todas essas coisas são energias boas, positivas, que estão cobrindo você, que estão protegendo você e que estão te fortalecendo. Então, a decisão é sua de formar cada vez mais neuroplasticidades positivas na tua mente e afastar esses espíritos atrasados ou continuar no erro, na falha, na dor e no sofrimento. Afinal, nós temos livre arbítrio. A partir do momento que você escolhe fazer coisa errada, o seu livre-arbítrio está dizendo, vem, obsessor, para pé de mim. A partir do momento que você começa a ter atitudes positivas, generosas, bondosas, você está dizendo, vem, anjo guardião, para perto de mim. Se você é uma pessoa que ao acordar faz uma oração pedindo proteção a Deus, maravilha. Mas não se esqueça de que você tem que tentar manter esse pensamento o dia inteiro. Porque tem gente que acorda, faz o Pai Nosso e reclama o café da manhã inteiro, briga o dia inteiro no trabalho, xinga todo mundo e acha que está protegido porque fez o Pai Nosso lá no início. Não. A oração é um ato constante. A oração verdadeira
é como você é durante o seu dia inteiro. Se você pensa coisas boas o dia inteiro, se você deseja bem o dia inteiro, se você é uma pessoa generosa, amorosa, respeitadora, sincera, vívida, você está o tempo inteiro gerando boas energias e se protegendo psiquicamente. Mas se você dá espaço para pensar coisa negativa, reclamar e etc., você acha que vai acontecer o quê com você? Então, o suicídio nunca será uma solução. Na verdade, ele será um aumento do problema. Quantas pessoas você já não ouviu histórias de pessoas que diziam que estavam no fundo do poço, perdidas, que não encontravam mais solução alguma, e conversaram com alguém, tiveram uma ideia, e quando viram, voltaram a ver a vida de uma forma positiva. Quantas histórias você já não viu de pessoas que quebraram, perderam todo o dinheiro, a família, amigos, etc, etc, mas foram lá, se dedicaram, estudaram, se refizeram e passaram a ter uma vida boa, feliz, alegre. Quantas histórias como essas nós não vemos na vida? Então, com certeza, a sua história também pode ser uma dessas, se você está no estado depressivo, se você está no estado de pensar nisso como sendo uma solução. Você pode ficar bem de novo. Você pode se tratar e você pode alimentar sua mente em relação a novos pensamentos. Lembram? Neuroplasticidade. Neurônio. Plástico. Você molda a sua mente. Você define quem você é. Você define a sua energia. Se cuide, se ame, se valorize. Se trate com respeito, que a tendência é que você atraia bons espíritos e que você forme uma nova neuroplasticidade que te fortaleça diante dos desafios da vida. Essa é a melhor forma de você se recriar, de você se refazer e de você se reencontrar durante essa encarnação. Agora eu vou ler aqui um pouquinho do texto para a gente não dizer que eu só li o título e continuei a palestra, para a gente ter aqui um pouco da visão espírita confirmando o que eu falei durante essa noite. A calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a calma é você respirar fundo, se acalmar, ficar tranquilo. E a resignação, que é o ato de você aceitar o que está acontecendo e continuar lutando para achar a resposta e a solução, são as melhores coisas para manterem sua mente tranquila e em paz, evitando, assim, a ideia da loucura e do suicídio. Então, deixou bem claro aqui. Medite, se cuide, se ame e pense coisas boas. Essa é a melhor forma de você se proteger da loucura e do suicídio. E aí continua. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Então está falando aí sobre como as dificuldades da vida podem gerar uma pessoa a entrar num estado de surto psicótico, levar uma pessoa a sofrer, a passar por dificuldades, porque realmente a vida de encarnado ela nos pesa. Outro exemplo que eu sempre dou para vocês é o caso de um estudo onde colocaram pessoas para olhar notícias. Botaram, sei lá, 15 notícias boas e, sei lá, 5 notícias ruins. Ou então a mesma quantidade de notícias boas e ruins. E perguntaram meses depois ou semanas depois para as pessoas quais elas lembravam. Elas só lembravam das notícias ruins e de quase nenhuma das notícias boas. Para a gente ver como o nosso cérebro ele é bom em ver o ruim, é bom em ver o negativo. Quer dizer, nós o ensinamos a ser assim. Então, também, tome muito cuidado com o que você consome. Observe o tipo de música que você ouve. Se você tá triste, não bota uma música triste. Isso não vai melhorar em nada. Bota uma música boa, feliz, que te faça dançar pela casa, pular. Que é isso que vai te ajudar a melhorar. É fazer o oposto, tentar lutar contra esse desânimo, essa melancolia, que é inclusive meu texto favorito do Evangelho segundo o Espiritismo. A Melancolia, de François de Geneve. Texto lindíssimo. Leiam depois, que também ajuda muito nessa palestra aqui. Então, observem também o que vocês assistem. Poxa, a gente às vezes assiste um jornal
Só notícia ruim, só morte, só coisa ruim. E as pessoas ainda assistem almoçando. Gente morta, droga, só coisa negativa e densa. Que faz você ver que o mundo tá horrível, piorando e blá blá blá. Gente, não. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo no mesmo instante da coisa negativa. Mas como o povo gosta de consumir o negativo, é o que vende, é o que passa. Então, meu recado final, já que o horário chegou ao fim, é o seguinte: se cuide, se ame, observe o que você pensa. E não existe forma melhor de observar o que você pensa senão meditando, refletindo. Antes de dormir, repense o seu dia todo. Pense o que você pensou nele, o que você falou para as pessoas, a forma com que você agiu, se você tratou alguém mal, se você foi arrogante, se você foi agressivo, e mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes e crie uma neuroplasticidade que te eleve sempre e não uma que te joga no chão. E eu tenho certeza que quem for capaz de lutar de verdade em relação a isso, de tentar mudar, de tentar fazer diferente, vai ter soluções nas suas vidas. Porque eu já vi aqui, nessas palestras, pessoas depois me chamarem, conversarem e falarem: Francisco, eu estava passando exatamente por tudo que você falou. E eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me dedicar e hoje eu estou bem, hoje eu estou feliz, hoje eu estou resolvendo minha vida. Hoje eu estou fazendo exercício, eu estou me cuidando, estou me amando, eu estou bem, realizada. E isso não tem preço. Então, façam isso por vocês. Se cuidem, se amem, se valorizem. Façam isso por vocês. E aí sim, eu tenho certeza que vocês vão conseguir reorganizar a vida de vocês para perceberem que o sucesso é a única possibilidade.